Fala, meu povo, tudo bem? Chegamos na nossa revisão de eletrodinâmica para avaliação da Unicamp. Começando com a Unicamp de 2024, questão número 31 dessa avaliação. Em um estudo do comportamento elétrico de neurônios, aplica-se uma diferença de potencial elétrico, uma DDP, da ordem de 10 a menos 3 volt, e mede-se a corrente elétrica da ordem de 10 a menos 12 ampere, que passa pelo sistema. A partir dos resultados desse experimento, representados no gráfico, a figura a seguir, conclui-se que a resistência elétrica do sistema é igual a quanto? Então, galera, vamos lembrar aqui, ó, resistência elétrica é a DDP dividido pela corrente elétrica. Então, eu vou buscar um ponto desse gráfico que me devolva os valores dessas grandezas na sua forma exata. O ponto mais interessante seria esse daqui. Vamos lá? DDP está localizada no eixo horizontal, então 140. Cuidado com a unidade de medida. Está em milivolt, como ele disse bem aqui, ó, 10 a menos 3 volt. Então, isso aqui é a mesma coisa que 140 vezes 10 a menos 3 volt, ok? Dividido. Quanto de corrente eu tenho? Rebate lá no eixo vertical. Nós teremos 10. Cuidado. Qual a unidade está aqui? Ó? P minúsculo é o pico. Pico, como a questão muito bem fala, 10 a menos 12 ampere. Então, ali é 10 vezes 10 a menos 12 ampere. Pronto. Coloquei em volt, coloquei em ampere, vou obter essa resposta em ohms, né? Então, 140 por 10 pode cortar da 14. E aí, o nosso R será 14 vezes 10 a quanto? Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai o expoente. Menos 3 menos menos 12, menos 3 mais 12, que dá 9. Isso é em ohms. Olhando as opções, eu não tenho 14 ohm, mas o 10 à nona, ele pode ser trocado pelo prefixo giga, né, galera? Giga é 1 bilhão, 10 à nona. Pronto. Resposta concluída. Alternativa correta do problema, letra D de dado. Uma questãozinha de eletrodinâmica que envolvia ali a parte de resistores ohmicos, né? Tranquilo? Questão de 24. Vamos na próxima aqui. Uma questão do ano anterior a esta, uma questão de 23, em que ela diz o seguinte para nós. Sabemos que correntes elétricas acima de 1/10 de ampere podem provocar paradas cardíacas. Imediatamente após um raio atingir o solo, o potencial elétrico na superfície diminui gradativamente em função da distância ao ponto de impacto. Os elétrons eles vão sendo conduzidos, sendo distribuídos, né, gente? Como ilustrado pelas curvas equipotenciais da figura. Sendo a resistência do corpo humano 80 kΩ, cuidado, é quilo, né? 1000, a corrente elétrica que atravessa o corpo da pessoa, então a pergunta é, a corrente que atravessa o corpo da pessoa com os dois pés em contato com o chão será. Veja, os dois pés da pessoa, um pé está em uma superfície equipotencial, o outro está em outra superfície equipotencial. Então, a distância entre os pés produz aqui, ó, uma DDP. Então, vamos lembrar junto comigo? U igual a RI, mesma expressão da questão passada. O U é a diferença de potencial. Como ele pediu a corrente, o R tem que ir dividindo, né, galera? Fica assim. Então, a nossa corrente vai dar quanto? Olhando os dois pés, qual é a diferença de potencial entre eles? Eu tenho 900 kV, 900 kV e 800 kV. A diferença é de 100 kV, então 10 a terceira volts, dividido por a resistência é 80. 80 o quê? Quilom, então 10 a terceira. Cuidado com os prefixos. Veja como a Unicamp gosta desses prefixos de unidade de medida, tanto para menos quanto para mais. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Corta um zero com zero.
corta o 1.000 com 1.000, então a nossa corrente, no fim das contas, o nosso I, vai ser calculado como 10 oitavos ou 5 quartos, que vale 1,25 ampere. A alternativa correta dessa questão, letra B. Então, acho que a dificuldade maior se encontra na manipulação das unidades. Tomar cuidado com mili, micro, nano e pico, e o quilo, mega, giga e tera, tá? E trocar pelas potências correspondentes. Belezinha? Tá aí a questão de 23. Vamos para a próxima aqui. Uma questão de 2021 já um pouco mais interessante, tá? A questão fala o seguinte: a diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente I em um trecho de um circuito elétrico resistivo com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente REQ no trecho do circuito. Além disso, no caso de resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. A corrente elétrica IB no trecho B do circuito abaixo é 3 vezes maior que a corrente no trecho A, ou seja, IB é IA sobre 3. Quanto vale a resistência RB2? Então, vamos lá. Eu estou vendo pelo desenho do circuito que eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts. Vamos adotar o potencial positivo à esquerda, o negativo à direita. Tanto faz aqui, tá, pessoal? Fica a seu critério. A corrente total I sai do polo positivo. Quando chega nesse pontinho, encontra um nó do circuito, vou chamar esse nó de nó A, e ela se divide em IA e IB. IA e IB atravessam as resistências respectivas e vão se encontrar num segundo nó que a gente vai chamar de nó B. E aí, segue seu caminho, tudo bem? Portanto, o ramo de cima, esse ramo aqui, que tem essa resistência de 24 ohm, está sujeito a DDP entre A e B, que é 12 volts. O ramo de baixo, que está aqui, com duas resistências, está sujeito também a DDP de 12 volts. Lembre-se, num arranjo em paralelo, a DDP nos ramos do circuito é a mesma, certo? Então, eu vou direto na pergunta, lá embaixo, eu quero a resistência B2, RB2, então eu vou olhar só o ramo de baixo, ok? Então, a DDP no ramo de baixo, entre A e B, né, é igual à resistência equivalente naquele ramo, vezes a corrente naquele ramo, que é a corrente B. Então, a DDP é 12 volts. A resistência equivalente, ó, RB1 e RB2 estão em série, né? É a mesma corrente que os atravessa. Então, aqui fica RB1 mais a resistência B2, e eu não sei a corrente que passa ali. 12 ohm igual a resistência B1, ela vale 6 ohm. Eu quero calcular essa resistência B2, só que o que me atrapalha é a corrente B. Então, como que eu vou determinar a corrente B para que possamos aí descobrir quanto vale aquela resistência, né? Vamos aqui comigo, ó, eu vou circular isso daqui. Eu vou tirar do nosso circuito, tirando do circuito aqui, ó, vamos jogar isso um pouco mais para lá. Vamos voltar aqui só. Pronto, aqui é RB, né? E IB. Vamos lá. Aqui, vamos jogar isso aqui para cá. Eu vou achar a corrente B como? Achando a corrente A, porque ele me deu a relação entre as duas. Então, eu vou olhar agora o ramo de cima do circuito. Também está sobre a diferença de potencial AB. Só tem a resistência RA ali, e a corrente que passa ali é a corrente IA, tudo bem? Então, a DDP de A até B, já vou trocar aqui, né? Vamos trocar. O AB é 12 volts, a resistência A é 24 e a corrente A eu não sei. Logo, a corrente A será 12 por 24, que é meio ampere. Com o meu IA definido, como que nós determinaremos o nosso IB? Puxando a nossa relação. Ó, qual relação ele nos deu nesse setor aqui? Ó? IB sobre
IA vale quanto, gente? 3. Então, fica IB, o IA vale meio, igual a 3. Passa esse meio multiplicando, quanto vale nossa corrente B? Meio vezes 3, isso aqui dá 1,5 ampere. Agora, eu vou substituir exatamente ali na nossa continha, tudo bem? Ó, substituindo, vamos resolver aqui embaixo junto comigo, ó. Ficamos com 12 igual a 6, mais o que eu quero, que é a resistência B2, vezes 1,5. Passa esse 1,5 dividindo lá, 12 dividido por 1,5, igual a 6, mais a resistência B2. Então, RB2 vai dar quanto, né, gente? 12 por 1,5 é 8, mais 6 vai para lá, menos 6. Prontinho! A resistência B2 vai dar 2 ohms. Está aqui a resposta do nosso problema. Tá bom, galerinha? Então, veja, uma questão um pouco mais complicada, uma questão que envolvia mais partes, uma questão de análise de circuito, né? Parte série, parte paralelo, a famosa associação de resistores, tá bom? Alternativa correta, letra A. Fechou? Vamos na última questão da nossa revisãozinha de eletrodinâmica, ó. A última questão é a questão de número 40 da prova de 2019. Considere um drone que utiliza uma bateria com carga Q de 900 mA. Se o drone operar por um intervalo de tempo igual a 90 minutos, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será... Bom, o que ele nos deu? Ele nos deu a quantidade de carga, é 900 mAh, e ele nos deu o tempo em minutos, 90 minutos. Como nós queremos a nossa corrente em miliampere, eu vou manter a unidade miliampere e vou só arrumar ali 1 minuto para hora, tá bom? Então, sabemos que 1 hora está para 60 minutos. Então, eu posso cortar a unidade minuto com a unidade minuto. O nosso intervalo de tempo aqui vai ser de 90 horas por 60. Se eu simplificar isso daqui, nosso intervalo de tempo vai dar quanto, né, gente? Olha só, 9/6. Professor, você não vai simplificar? Não, porque eu estou vendo que no tempo tem um 9 e na carga também. Então, eu vou manter isso daqui. Qual relação que a gente precisa lembrar aqui, né, pessoal? Devemos lembrar que a corrente é aquele fluxo, aquele movimento ordenado de elétrons, e esses elétrons estão transportando uma carga ao longo de um tempo. É a taxa da variação da carga elétrica transportada. Então, corrente é ΔQ sobre ΔT. Sendo assim, nossa corrente elétrica será, em cima, 900, vou fazer a conta até com a unidade para você se ligar, ó, miliampere hora, dividido por 9/6 do quê? 9/6 de hora. A unidade hora corta com a unidade hora, sobra só a unidade miliampere. Então, a nossa corrente vai ser quanto? Conserva a primeira, 900, multiplica pelo inverso da segunda, 6 nonos. Como sobrou a unidade miliampere aqui, ó, a nossa resposta já vai estar na unidade que queremos. Então, bom, simplifica. 900 dividido por 9 dá 100. 100 vezes 6, isso vai dar 600 unidade miliampere. Está aqui a resposta da questão. É só mexer na unidade de tempo. Mais uma questãozinha de eletrodinâmica. A alternativa correta, letra B de bola. E aí, ajudou a lembrar algumas coisas? Gostaram da nossa revisão? Se você gostou, se você achou que foi bacana, foi útil para você, aqui embaixo tem um sininho, né? Já ativa o sininho e, ó, curte, compartilha e se inscreve no canal para não ficar de fora de outras revisões que estão por vir, tá bom? Então, gente,
Muito obrigado pela atenção de todos e a gente se vê no próximo vídeo. Ó, beijo!